Shalom, shalom, Laila Tov a todos. Que o nosso Criador do Universo nos abençoe. No nome do Mashiach Yahushua. Novamente aqui no nosso cantinho da Techuvá. A gente está arrumando tudo aqui para receber as pessoas, né? Mobiliando aqui essa casinha aqui de madeira. Que eu vou usar para poder estar fazendo os estudos e poder estar fazendo o novo projeto nesse ano, quem sabe, da 5ª edição das Escrituras. Mais ou menos um ano nós vamos demorar para fazer isso, se a água permitir, se nós estivermos vivos até lá, né? Esperamos que sim. E a gente vai fazer todo o trabalho de estudos, de gravações e principalmente de divulgação da Torá. Né? Eu ainda estou um pouco meio gripado, mas tenho feito meus remédios naturais e tudo, né? Graças ao Criador. Aqui no sul tá frio, chuva, e sempre a temperatura cai e sobe, né? A gente sai na friagem e de repente fica ruim de novo. Mas, graças ao Criador que isso não chega aos pés, né? Infelizmente, dessas pessoas que estão passando por esse drama terrível do Covid, né? Eu ainda não fiz o exame para saber se eu tive ou não tive, né? Mas eu quero que a gente tenha muita piedade e tefilá, orações, né? Possamos orar por essas pessoas que estão passando por esse tipo de problema. A única solução é você se imunizar, muita vitamina D, zinco, muito suco de laranja, muito própolis, muito chá de cebola, alho esmagado. Eu fico assim, começa a ter um resfriado, eu já começo a tomar suco de cebola, alho, própolis, né? E aqueles xaropes feitos com agrião e etc. Isso com certeza 1 ou 2 dias já acaba, né? Então, que você possa se imunizar e sempre estar orando por nossos irmãos que passaram por essa situação difícil, né? Dessa doença. Mas estamos aí nessa guerra, nessa peleja. E os irmãos que estão fazendo o curso de discipulado conosco, nós fizemos já o estudo verso a verso de Salmo 119, Terrilim 119. Foi uma bênção. Fizemos a semana inteira para quem participou lá no Discord. Lembrando que a gente faz a reunião ao vivo, todo Shabbat, né? Nas casas que nós nos reunimos aqui no projeto. Não é uma coisa profissional, com microfone, câmeras e tal. A gente usa um microfonezinho e grava. Mas pelo menos dá para ouvir a palavra, né? O comentário da Parashá, de Salmos. E como eu prometi para as pessoas, né? Pediram, olha, esse Salmo precisa ser feito um vídeo. Precisa ter feito um vídeo para colocar no estudo do pessoal do discipulado, para eles terem esse estudo, para eles poderem estudar. E eu, como prometido, vou fazer aqui por partes, que é um salmo muito grande, um terrilim, um cântico, um shir, né? Um cântico de louvor a Yah. Todos os salmos eram cantados por pessoas que eram inspiradas por Yah, nas situações adversas que eles viviam. Mas mesmo assim, eles não deixavam de adorar Yah. Isso era a marca dos salmistas, né? Principalmente Salmo de Asaf, de Davi, né? E hoje eu vou falar por partes, né? Vou fazer não sei quantos vídeos para não ficar muito maçante, né? E eu vou comentar esse salmo. E no final desse comentário dos salmos, quando eu terminar o Salmo 119, em 1 ou 2 ou 3 vídeos, eu não sei, eu vou trazer uma novidade muito boa pra gente, que o Criador preparou pra gente, israelitas, né? Que fazem circuncisão, e Yahweh sabe da nossa necessidade, está preparando também uma doula, uma parteira, pra gente poder ter filhos em casa, né?
Estamos contratando uma parteira para poder a gente colocar a nossa família na casa e ela ter o próprio filho ali, tudo de acordo com a Torá e também não viola a lei da terra, né? É tudo permitido e é muito melhor do que você estar em hospital, é tudo natural, não há remédios, né? Nada. E caso a gente sempre veja que pode ter complicações, aí sim, aí não tem como a gente não levar para o hospital. Mas graças a IA que a gente teve essa opção e nós estamos fechando um contrato com uma pessoa, uma parteira aqui de Curitiba, uma equipe, né? Não é barato, tá? É caro, só que a gente vai se reunir, todo o pessoal do discipulado, principalmente os casais que estão tendo filhos, que estão aqui no sul, né? Até mesmo Santa Catarina, São Paulo pode ser também, para que a gente tenha, para oferecer essa opção para você, quando você se preparar para ter filhos, né? Você já, um ano antes, já se preparar, a gente fazer uma ajuda em todo o grupo, como nós vamos fazer agora, para que a família possa ter o seu bebê em casa, um parto normal, sem ser cesariana, FOSP, o mais natural possível, né? No ambiente da casa. Então a gente lutou muito para isso, duas coisas maravilhosas. O irmão faz a circuncisão, o cirurgião israelita que está fazendo techuvá conosco, se ofereceu para fazer a Brit Milá, que é tão difícil, né, a circuncisão para as pessoas, porque não há pessoas que fazem, e essa família veio, né, estudar, conheceu a gente através de outro canal, né, até o canal do Afonso, que ele indicou a gente, e essas pessoas estão fazendo o curso de Torá, né, e também dizer que semana passada ele me ligou, o Afonso, a gente conversou bastante, e ele viu que a única solução para a gente é a Torá de verdade, que tudo que aconteceu infelizmente, né, essas confusões de internet, de vídeos, né, a gente pôde tirar isso tudo a limpo, e graças ao Criador a gente não tem intriga ou rancor, tanto que ele me ligou e a gente conversou bastante, pôde poder reafirmar que o que nós temos, que eu falei para ele, que eu falo para todo mundo, olha, o que a gente tem aqui é só adorar. E a gente não é enganador não. Quem conhece a gente aqui, as famílias que moram aqui, as pessoas que me conhecem há muitos anos, conhecem o nosso grupo Nazareno. E graças a IA, depois desses 2 anos e pouco, o próprio Criador teve a piedade de mostrar isso para essas pessoas e ver que a gente é um grupo honesto, né? Não estou falando isso aqui para puxar sardinha nem para ele nem para mim, porque vocês me conhecem, sabem que eu não tenho esse negócio de puxar saco de ninguém. Ele me conhece, ele gosta de mim por causa que eu sou desse jeito, né? E graças ao Criador a gente conversou bastante, né? Houve um perdão mútuo, né? Para que a gente pudesse caminhar, independente se é junto ou não, cada um tem o seu caminho, né? Mas o que é mais importante é que Yahweh está juntando essas pessoas. Então muitas pessoas estão vindo de vários lugares e quando se deparam com a Torá, a vida deles são transformadas. Que é uma Torá, um ensino do Criador, um mandamento do Criador que não tem nada a ver com o judaísmo tradicional e nem com o cristianismo paganizado. É um ensino do Criador puro, natural, como parto natural, puro, né? Então, muitas novidades boas estão acontecendo. Então, logo mais eu vou fazer um vídeo só sobre isso, sobre essa parteira, só sobre a circuncisão, a pessoa que faz, né? Para que a gente possa, do grupo do discipulado, as pessoas que estão fazendo o discipulado, terem essa chance de se programarem, né? Não é barato, porque se for trazer a pessoa para cá,
tem que pagar para ele vir para cá, porque ele trabalha em hospital, tem que pagar avião para ele vir, avião para voltar, né? A gente também não vai fazer nada de graça, sempre vai dar uma oferta voluntária, apesar que ele se ofereceu a não cobrar nada, mas a gente não é aproveitador, né? A gente ajuda todo mundo como eles estão nos ajudando. Então, muitas coisas maravilhosas estão acontecendo, e eu espero, do fundo do meu coração, que todas as pessoas que um dia me conheceram, me convidaram para fazer palestras e falar sobre o estudo da Torá, que realmente possam entender qual que é a nossa mensagem, né? Que a gente não é pessoas de duas caras, nós somos enganadores. Então muitas coisas aconteceram para separar muitas coisas da gente, principalmente envergonhar a Torá, o nome do Criador, mas os honestos estão voltando, né? As pessoas estão voltando, pelo menos a ter shalom, né? E realmente ver que quando a gente está certo, a gente não precisa ficar atacando ninguém. A verdade aparece e o Criador exalta. Então, o que nós estamos falando aqui? Salmo 119. Tudo isso porque nós temos a nossa vida centrada, alicerçada, totalmente voltada aos mandamentos do Criador, porque o Messias Yahushua, ele é a Torá viva encarnada. Então, todo esse salmo aqui está falando do Mashiach. Então, eu duvido que você já viu essa explanação que nós vamos fazer aqui desse salmo. Salmo 119, como você nunca viu no entendimento israelita. É profundo demais. E eu agradeço a Yahweh por estar aqui ainda vivo, lutando com a minha casa, minha família, com os irmãos. E cada dia a gente conquistando alguma coisa. Ainda que seja simplesinho, mas o que importa é fazer a vontade de Yahweh, para que o reino de Yahweh seja estabelecido na terra. Não é o meu grupo, não é a Imabite, não é a IAT, na qual eu faço parte, mas o reino de Yah. O reino de Yah depende disso aqui que nós vamos ler hoje, ok? Então vamos lá. Meio com o nariz entupido, mas vamos ver se a gente consegue. Terrilim 119, Todarabaiá. Aqui está aqui, ó, tua palavra é lamparina para os meus pés e luz para o meu Haderek. Esse verso aqui, nós vamos chegar nele quando chegar nesse versículo, e você vai conhecer por que existe o ensino israelita, que é um pouco aqui, um pouco ali, sempre dividido em porções da Torá, que não é tudo ao mesmo tempo. São 3 anos e meio para fazer o primeiro ciclo, mais 3 anos e meio para fazer o segundo ciclo, para ter as duas testemunhas, e em 7 anos nós terminaremos o primeiro ciclo de Torá. Por que a lâmpada é para os pés e a lâmpada não é a que fica no teto? Engraçado esse versículo. Você sabia disso? Você vai saber na visão israelita por que você tem que estudar a Torá devagar, meditar nela, não correr e principalmente não dar ouvidos a pessoas que desqualificam o projeto da Torá, de ensino de Torá, a forma de se ensinar Torá, que está nas Escrituras. Existe uma maneira das porções da Torá, não é de qualquer jeito, lendo qualquer coisa, lendo o Novo Testamento, ou lendo só Salmos, começar em Gênesis, estudar a Torá, até Deuteronômio, ir para os profetas, Salmos, na qual nós estamos hoje, e depois nós irmos para Brit Hadashah e você conhecer quem é aquele que esteve aqui, que trouxe a luz para o mundo, né? Todarabá. Estudo feito por mim, né? Então vamos começar aqui. Terrilim 119 tem a gematria, ou a profundidade da revelação através dos números da Torá, total de 11 igual 2, né? Tá aqui, ó. Tem a gematria total, 11, 2 igual a 2 casas. O que é aqui? 9, 10, 11. O Salmo 119, somando 9 com 1 e 1, é
11. 11 na gematria dá 2. Então esse salmo representa o número 2, que você vai ver sobre as duas casas de Israel. Foi feito para Yahudá e Efraim, que voltam para a Torá nos últimos dias, né? E é o cântico, é uma música, era um cântico dedicado à exaltação da Torá, ou o ensino, a doutrina, os ensinamentos do Criador Yahweh, que contém 176 versos. Olha só. Aí você pega esses 176 versos, 1 mais 7 mais 6, igual 14. O número 14, 4 mais 1, dá 5, que vai dar o quê? Os 5 livros que contém a Torá. Então esse salmo, ele é exclusivamente feito para revelar a Torá, a palavra do Criador, na qual muitas religiões estão perseguindo, governos estão se levantando para que a gente não siga a Torá, governos no mundo inteiro se levantando para fazer leis para que a gente não siga a Torá. Esse é o anti-Machia, que viola a Torá, que tenta selar as pessoas para violar a Torá, muitos esperando a marca da besta, e ela já está aí, comprando o mundo inteiro, governos se aliando com famílias, com poderios, com metacapitalistas, com gente de poder, comunismo e etc., fazendo um plano maligno para entrar nos governos e fazer leis para quê? Para que a gente não consiga seguir os mandamentos. Ou aquele que seguir for perseguido. Então, Yahweh está nos protegendo nesses últimos dias, porque a Torá vem dele e nós somos a herança dele. Todarabá. Na gematria, representa os 5 primeiros livros que contêm os mandamentos da Torá. Aleluia. Ele contém 22 estrofes, ó. 22 estrofes representando todo o alfabeto hebraico. Olha isso, com 8 versos cada uma das estrofes. Cada estrofe representa 8 versos, né? E esses 8 versos, vezes 22, dá 176 versos, que dá 5, que é o número da Torá. Que todos os salmos são um acróstico. Aí você fala, o que é acróstico, Yahussef? Eu nunca vi isso. No hebraico, um acróstico, você vai ver aqui, acróstico é uma composição escrita, feita a partir das letras iniciais de palavras isoladas ou localizadas no início ou no interior de frases e de versos. A partir dos acrósticos, que são lidos em sentido vertical, né? Vertical, você vê que o nome Yashurum, que representa Israel, que é o nome poético para Israel, tem Israel e Yashurum. Yashurum é algo vertical. Por quê? A ponta, uma reta que tem uma ponta nos céus e na terra. Quer dizer, temos contato direto com Yahweh na terra e nos céus. Por isso que esses acrósticos, o salmista que fez, que ninguém vai saber quem é, vou ler já para você, são formadas por palavras ou frases. O engraçado é que cada salmo, cada versículo, começou com a letra Aleph. 8 versículos com Aleph. 8 versículos com Bet. Sempre começando cada verso com o alfabeto inteiro. Isso é fantástico. Isso não é possível ver em português. Você começar, por exemplo, todos os versos, os 8 versos com a letra A. Cada começo de verso com a letra A, né? Então o salmista fez isso para mostrar que a Torá contém toda o alfabeto hebraico, cada letra em hebraico. É uma letra que representa a Torá e representa o Mashiach. Oh, que coisa linda. Vamos ver isso aqui. Olha só que interessante aqui, ó. Vocês estão vendo aqui em hebraico, ó? Tá vendo aqui, ó? A primeira palavra começa com Aleph. O verso 2 com Aleph, ó. Verso 3 com Aleph. 4 com Aleph. 5 com Aleph, que é como se fosse uma vogal, né, em português. Verso 7 com Aleph e 8 com Aleph, ó. No verso
9 já começa com a letra Bet, que é como se fosse o B. Então, 8 versos com a letra B, começando, ó. Depois, 8 versos com a letra Gimel e Dalet e todas as letras em hebraico. Então, cada letra dessa, o salmista, que você vai ver aqui, nesse histórico, vai falar sobre o Mashiach. E muitos desses versos é o próprio Mashiach falando. Ok? Você vai ver isso aqui, é fantástico, tá? Eu não vou fazer um vídeo muito grande, eu vou fazer por partes, tá bom? O Salmo 119. Não se sabe quem escreveu o Salmo 119. Já começa aí, é um sode, é um mistério, né? Há quem diga que foi Esdras, o escriba contemporâneo de Nehemiá ou Neemias. Muitos dizem, mas não há provas. Que participou ativamente da restauração de Israel após o cativeiro babilônico. Há uma corrente que diz, mas não se sabe. É uma suposição, né? Primeiro, olha só. É o mais extenso acróstico escritural com 22 estrofes. Uma para cada consoante do alfabeto hebraico. Igual eu mostrei aqui, ó. Todos os primeiros 8 versos começam com Aleph, depois com Bet aqui, ó, em roxo e azul, né? Depois em verde com Gimel, até a última letra, que é o Tav em hebraico, tem 8 versos. Bendito é o nome de Yahweh. É o acróstico mais extenso, né, da escritura, com 22 estrofes, uma para cada consoante do alfabeto hebraico. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Kav, Lamed, Mem, Num, Samech, Ain, Pe, Tzadi, Kuf, Resh, Shin e Tal, ou Tav. Essas 22 letras falam sobre o Mashiach, de Aleph a Tav. Por isso que você vai ver sempre nas escrituras dizendo assim, Yahweh diz, eu sou o primeiro e o último, o Aleph e Tav. Aí você vê lá em Apocalipse, em Guiliana, Yahushua, o Messias, falando, eu sou o Aleph e Tav, o primeiro e o último. Então ele está dentro do primeiro versículo de Salmos e está no último versículo de Salmos, tudo falando dele, para ele, a palavra dele, a Torá dele. Amém? Segundo, olha que interessante. Cada uma das estrofes possui exatamente 8 versos. Mostrei lá acima, né? Perfaseando o total de 176 versos. Que todas as nossas versões brasileiras mantiveram em versículos. Cada um desses versos começa em hebraico, como é próprio dos acrósticos, com a respectiva consoante. E mantém um estilo poético chamado de paralelismo, que é um paralelo, né? Fica um perto do outro, é um paralelo. Um significa a resposta de um está em outro. É um paralelo, né? Algo que está ali perto, próximo. Terceiro, cada verso tem por tema o quê? Cada verso. O quê? Leia aí para mim. A Torá de Yahweh. A Torá, a instrução, os mandamentos, estatutos e juízos do Criador. Cada verso do Salmo 119. Por isso, que é o maior livro da Escritura, com mais versículos da Escritura, exaltando a Torá de Aleph a Tav, nos 176 versos. No primeiro verso, ela é chamada de Torá, ó, logo no começo, no verso 1, nós vamos começar já já. Referência clara ao que chamamos de Pentateuco, que é Bereshit, Gênesis, Shemot, Êxodo, Vaikra, Levítico, Bamidbar, Números e Deuteronômio, Devarim. Nos demais versos, são usadas outras palavras como sinônimos. Em outros versos, a partir do primeiro, existem os sinônimos da palavra Torá. Tudo que você for ver no Antigo Testamento e no Novo Testamento, Edá, diga Edá, testemunho. Qualquer palavra que você vê assim, ó, testemunho, está falando da Torá, é referência à Torá. Derech, caminho, está falando da Torá. Mitzvah, mandamento, está falando da Torá. Huk, estatuto, está falando da Torá. Davar ou dabar, está falando da Torá, que dabar é palavra, né? Mitzvah é mandamento, derech, caminho, edá, testemunho, davar, palavra. Mishpat, que é julgamento, e hukim, que são estatutos. Tudo que você vê, estatutos. Vamos lá. Testemunho, caminho,
mandamento, estatuto, palavra, tudo que você vê escrito palavra, julgamento e estatutos, ali é um sinônimo da Torá. Uau! Agora você vai começar a juntar o quebra-cabeça. Tudo que você vê, em qualquer versículo do Antigo e do Novo Testamento, Brit Hadashah ou Tanakh, que você vê lá, caminho, representa algo da Torá. Palavra é a Torá, as instruções. Aí você vai ligar tudo. Se você não entende dessa forma, você não consegue entender. Você pensa que está escrito lá, testemunho. Testemunho de quem? De Jeová? Não. Testemunho de quem? Testemunho de Abraão? Não. Quando ele falava testemunho, ele está falando algo ligado à Torá. Mesmo referente a um patriarca, a uma situação, a uma história. Guarde bem isso. Você nunca ouviu isso. Sabe por quê? Porque as pessoas não têm uma mente israelita para ensinar. E para você ter uma mente israelita para ensinar, você tem que aprender com uma mente israelita. Estudar durante 6 anos para fazer um ciclo de Torá. E no 7º você termina. E o 7º, o servo é livre. Ou você permanece com o amo, com o seu mestre, ou você é livre para ensinar. Por exemplo, eu tenho meu instrutor, né? Yosef Moshe Kunichowski. Eu sou o servo dele. Mas no Brasil eu sou livre para ensinar. Eu também sou uma pessoa que ensino. E não só ele, não só centralizado em nenhuma pessoa, como muitas pessoas entendem errado. Existem várias lideranças dentro da Torá. Então, nós fazemos parte desse tipo de liderança da Torá. Por isso que está na Torá o que você tem que aprender. 4º e último. Ao todo, são 8 termos, presta atenção, além dos 7 já citados. Existe o Imra. Existe um chamado Imra, que significa literalmente palavra, mas cujo sentido, o sentido, promessa, como na frase, deu-me sua palavra. Existem 8 termos que está escrito assim, no sentido assim no verso, deu-me a palavra foi dada para mim. 8 vezes escrito assim no Salmo 119. Desses 8 termos, pelo menos 6 aparecem em cada uma das 20 estrofes. Não tem 22 com 8 versículos cada, representando de Aleph até Tav, das 22 letras em hebraico do alfabeto? Então, pelo menos em 6 está escrito, deu-me a sua palavra. Ó, e quem é a palavra? Você vai entender. Porém, em 6 delas, todos os 8 aparecem. Então você vai ver aqui essa palavra. Então, a primeira palavra que aparece no Salmo 1, Salmo 119, verso 1, se você for ver aqui, ó, a primeira palavra, Ashrei, tá aqui, ó, um Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. Então, essa primeira estrofe, com 8, ela começa com o nome de Ashrei. O que é Ashrei? Vamos ver aqui. Benditos ou abençoados. Começa o Salmo 119 falando quem é abençoado. Abençoado é aquele que é curado, que dá dinheiro na igreja, que vai para o judaísmo, que segue doutrina judaica. Não, abençoados, ou abençoado, no caso aqui é plural, começa aqui o verso 1. Benditos são os que sem culpa no caminho, que caminham no Haderech, no Derech ou Haderech, caminho, que caminham na Torá. De quem? De Yahweh. Os benditos são os que sem culpa no caminho, ele está caminhando e ele não é culpado. Quer dizer, culpa é aquele que faz alguma coisa que transgride. Então, nós que estamos no caminho, temos que buscar o entendimento para não se sentir culpado. Culpado é violar alguma lei, algum mandamento da Torá. Nesse caminho da nossa vida, estamos caminhando, eu tenho que andar sem culpa. Ele não tem culpa, mas ele caminha, olha só, que caminham na Torá de Yahweh.
Opa, onde você está caminhando? Ensinaram aí, que nem hoje mandou um irmão para mim, olha, tem um cara aí falando mal da Torá, né? Inclusive, essas pessoas todas aí se aproveitaram de muitos irmãos, né? De canais aí, para poder ir lá, fazer uma médiazinha, sabe? E aí depois falaram que a Torá não presta, que a Torá não serve para nada. E aí as pessoas, né, viram isso e falaram, olha, bem que você falou há 3 anos atrás que muitas pessoas só vão estar do nosso lado para tentar ser famoso de internet, youtuber, para o canal ser monetizado, ganhar muita grana. Ele não quer seguir a Torá, mas nós que andamos sem culpa no caminho, que caminhamos na Torá de quem? De Yahua. O verso número 1 de 119, já começa dizendo que são abençoados os benditos que andam sem culpa no caminho e que caminham na Torá, na instrução ou ensinamento de Yahua, que infelizmente a igreja diz que não precisa mais e que o judaísmo distorce, criando doutrinas, tradições humanas. Os Netzarim Nazarenos são os apóstolos do Messias, os que preservam, os vigias, os sentinelas, né? Eles preservam a Torá. Por isso que nós, a escola dos Nazarenos e dos Netzarim, não temos nada a oferecer nesse caminho a não ser a Torá para você. Amém? Bendito é o nome de Yahweh, que pessoas estão retornando para a Torá. Aleluia! Verso 2. Benditos, de novo, ó. Ashreia, benditos, são os que mantêm seus testemunhos. Lembra testemunho? Que a palavra Edá, aqui ó, Edá, testemunho, que é um sinônimo de Torá. Benditos são os que mantêm, os que guardam, os que preservam seus testemunhos. Quer dizer, os testemunhos de quem seguiu a Torá. Então, como é que eu vou aprender? É com Yahussef? Também. Mas antes de Yahussef, você tem um monte de gente nas Escrituras que seguiram os mandamentos. Então, eu me espelho neles. Quando alguém me pergunta para mim, o que você acha desse negócio aqui, Yahussef, de mandamento? Vamos ver alguém que tem um testemunho que guardou esse mandamento? Aí nós vamos lá na Escritura e ver quem guardou e como que ele guardou. E eu tenho que guardar igual. Você pode seguir como que eu guardo, mas se eu não estiver guardando como está na Torá, nas Escrituras, e ficar inventando coisas, não vai dar em nada. Benditos são os que mantêm seus testemunhos, os que procuram de todo coração. Está vendo? Se você quer os testemunhos de quem guardou a Torá, o seu coração tem que buscar de verdade. Por isso que tem gente que começa bem e termina mal. E eu conheço muitos. Por quê? Porque quer só ibope, sucesso, entendeu? A gente aqui usa a internet, usa o YouTube para falar da Torá. Mais nada. Tudo está na Torá. Precisamos só da Torá, porque ela revela tudo. Quem é o Messias, os fins dos tempos, as pragas, tudo que vai vir no fim dos dias, o que aconteceu, quem é Israel, quem são os gentios, quem são os judeus. Ela nos ensina tudo. Esses edot, ou testemunhos, testemunhos. Benditos são os que mantêm, preservam os testemunhos, hein, que é a Torá, sinônimo de Torá, mas que procuram de todo coração. Verso 3. Os que não procedem com injustiça, e andam em seus caminhos. Caminhos, haderech, caminho, sinônimo de Torá. Olha aqui, derech, caminhos, ou derachot, plural, caminhos. Então, os que andam em seus caminhos é um sinônimo da pessoa que está retornando à oliveira, um israelita ou um enxertado, não importa, um gentil, não importa, é israelita, entrou na oliveira, não dá banana à oliveira, dá azeitona, dá azeite, entendeu? E ele vai dar azeite a partir de que ele é enxertado. Por isso que nós não temos nenhum título a não ser israelitas. Que escola que nós somos? Dos nazarenos. Só. Amém? E andam em seus caminhos. Opa, se caminho, ou caminhos no plural, é sinal de Torá, é sinônimo de Torá, então
Esses que andam com injustiça, os que não procedem com injustiça, é que andam na Torá. Porque os caminhos, andam em seus caminhos, é aquele que segue Torá. Você sabia disso? Esse salmo revela isso. Só quem é israelita entende. Quem não é vai ler isso aqui, vai filosofar em cima desse salmo. Ah, como amo a tua lei, mas não guarda a Torá, só lê o salmo, né? Eu vi muito isso também. 4. Tu nos ordenou guardar os teus preceitos diligentemente. O que é os preceitos? São ensinamentos ou ordenanças da Torá. Tu, Yahweh, que ordenou. Não é eu, não é meu grupo, não é judaísmo, não é cristianismo. É o Yahweh que ensina a Torá. Tu nos ordenou guardarem os teus preceitos, os preceitos de Yahweh, os mandamentos, diligentemente. O que é diligentemente? Apressadamente. E tem gente falando assim pra você, deixa esses negócios de mandamento pra trás aí, vai caminhando, meu irmão, na graça, com Jesus, ou até mesmo falando de Yahushua, como tem muitos por aí, né? Graças ao Criador que as pessoas estão acordando, tá vendo que não é dessa forma. Só que esses que andam diligentemente, rapidamente, eles seguem as ordenanças de Yahweh. Verso 5. Que meus alahot, caminhos, sinônimo de Torá, sejam estabelecidos para que eu guarde os teus, ruquim. Ruquim aqui, lembra aqui em cima? Ruquim, ruquim, estatutos. Então vamos ler aqui em português. Que meus caminhos sejam estabelecidos ou firmados para quê? Que eu guarde os teus estatutos. Qual que é os estatutos de Yahweh? O que ele pediu para você fazer? Como que é a doutrina que ele pediu? Alimentação. Como que é o casamento? Como que é o assassinato? Como que é a relação sexual? Como que cria filho? Como que planta? Como que come? Que tipo de alimentação a gente pode comer? Como que a gente tem que lidar com o bandido? Como que a gente tem que lidar com o inimigo? Como que a gente tem que lidar com idolatria? Tem lá o mandamento. Que dia que nós temos que guardar da semana? Está lá no mandamento, os estatutos. Amém? 6. Eu não ficarei envergonhado. Escute isso. Quando eu olhar para dentro de todos os teus mandamentos. Uau! Quando eu digo que a Torá é um labirinto, quando você entra num mandamento, tem uma porta. Mandamento tal, tem uma porta. Você abre a primeira porta. Quando você entra nessa porta, existe dezenas de portas neste mesmo mandamento que vai fazer você entrar dentro do mandamento e caminhar e abrir as portas. Mandamento não é você pegar, eu não posso fazer isso, ponto. Não, você tem que compreender esse mandamento entrando dentro deles. Quando eu olhar para dentro de todos, não é qualquer mandamento não. Escolher mandamento para seguir são todos os mandamentos que Yahweh deu. De todos os teus mitzvot, mitzvot, vem aqui, de mitzvah, tá vendo aqui, mitzvah é mandamento, singular, e mitzvot é plural. Então, olha só, eu não ficarei envergonhado, não precisa ter vergonha não quem quer seguir Torá, aleluia. Quando eu olhar, não é os outros não, comece por você, para dentro, entre dentro dos mandamentos, de todos, não é escolher não, por isso que muita gente estava escolhendo, isso aqui não dá para seguir não, isso aqui é lá atrás, isso aqui é lá para frente, isso aqui dá para seguir hoje. Você vai entrar dentro do mandamento e você vai descobrir portas, vai abrindo portas, vai saindo do labirinto, até você chegar na última porta dele. Então vai ter mandamentos que a gente vai aprender durante 30, 40, 50 anos. A gente está dentro dele, mas aparece uma porta. A gente não consegue sair dela, mas estuda, vai buscando, vai comparando, vai fazendo análise sintática da Torá, vai comparando algo, né? As palavras, estudando hebraico, aí você fala, achei uma porta, aí você entra na terceira porta, tem mais uma, e assim vai, ok? 6. 7. Eu te renderei louvores,
com justiça, sedaká, justiça de coração. Quando eu tiver aprendido os teus justos, sadikim, mishpatim, ou julgamentos. Aqui, ó, lembra do mishpat aqui, ó? Mishpat são julgamentos, ou estatutos e juízos, faz parte da Torá, tá aqui, ó. Eu te renderei louvor, o verdadeiro louvor, com justiça do coração, vem daqui dentro. Por isso que a circuncisão primeiro é do coração, não é só da carne. A carne é um pacto de Abraão, mas Yahvé circuncidou primeiro o coração de Abraão, depois que ele pediu para Abraão fazer o pacto da carne. Não adianta você ser circuncidado na carne. Lógico, no 8º dia é mandamento, tá? O pai israelita que cria o filho e circuncida. Mas quem vem agora para a fé israelita e já acha que tem que fazer circuncisão da carne porque é bonito? Não, senhor. Você tem que circuncidar o coração primeiro. Depois a carne. Era essa a discussão no livro de Gálatas. Em Atos capítulo 15. Que eles falavam que primeiro tinha que seguir lá a carne sufocada, sangue, idolatria, fornicação. Depois eles faziam o entendimento dos outros mandamentos. Porque o que mais eles faziam lá era idolatria, carne sufocada, feitiçaria, não é? Que fala lá em Atos 15. E o último versículo dessa primeira estrofe de 22. A cada 8 versículos começa com a letra Aleph. O último, que eu termino por aqui agora, guardarei os teus estatutos. Ó, Hukim, Huk você vê aqui, ó, Huk, estatuto, e Hukim, estatutos. Então aqui está falando, é um sinônimo de Torá. Verso 8. Guardarei teus estatutos. Aí está assim, ó, Aleph Tav. Quem é o Aleph Tav? O primeiro e o último? Quem é esse Aleph Tav e os estatutos? Quem é o primeiro e o último? Yahushua HaMashiach. Então tudo que você vê o Aleph Tav, nesse salmo eu traduzi ele, né? Com todos o Mashiach aqui, que você vê o Mashiach, Yahushua. Não só no Novo Testamento, você vê ele nos Salmos. Porque está escrito lá em Lucas 24:46, que está escrito sobre ele, sobre os profetas, sobre a Torá, profetas e salmos. Entendeu? Como que você vai ver o Messias em Salmos? Você vai ler o Salmo 119 aqui, onde é que ele está? Nós sabemos onde ele está, em cada verso. Principalmente naqueles que contêm a palavra Aleph Tav, que é uma palavra intraduzível do hebraico, que ninguém sabe. A única coisa que nós sabemos que Aleph Tav Aleph é o primeiro e o Tav é o último. E no hebraico moderno eles colocaram como uma vogal E-A, e não é. É intraduzível. Então, guardarei teus estatutos, Yahushua HaMashiach, primeiro e último Aleph Tav. Não me desampare completamente. Aonde está o Mashiach? Em Salmo 119. Amém? Bendito é o teu nome. Termino por aqui essa primeira estrofe e vou fazer cada estrofe aí nessa sequência de salmos, tá bom? Hoje foi um pouquinho mais longo, porque eu tive que ler a introdução. Mas os próximos talvez vai ser bem mais rápido, né? Para não ficar muito maçante, eu vou fazer vários vídeos até, igual eu fiz, uma semana estudando os salmos com o pessoal do discipulado, tá? E quem participou do Discord também. Então, meus irmãos, que Yahvé te abençoe e te guarde, né? No nome de Yahushua HaMashiach. Deixa eu fechar aqui, que eu acho que eu cliquei errado. Cliquei. Vamos fechar ele aqui. Já vai aparecer aqui o Discord. Deixa eu fechei aqui. Tá bom? Tá aqui, ó. Então, deixa eu voltar aqui para terminar essa introdução de Salmo 119. Com essa foto aqui, fantástica, maravilhosa, que faz parte de um dos versículos do Salmo 119 e você vai entender. Tua palavra, palavra é sinônimo de Torá, Davar, né? Ou a Torá é a lamparina para os meus pés e luz para o meu Haderer, caminho, ou para o meu caminho na Torá. Tá bom? Então, que Yahvé te abençoe e te guarde. Em nome de Yahushua HaMashiach. Vamos continuar depois no verso 9, na segunda estrofe, que começa com a letra Bet, tá bom? Que Yahvé te abençoe e te guarde em nome de Yahushua HaMashiach.
Shalom, shalom a todos vocês. Um abraço.